Obrigada. Queria começar por agradecer muito o convite para estar aqui, à Tigres de Papel, ao Fernando, e também dizer olá aqui aos meus companheiros, a Patrícia e o Miguel. E eu se calhar começava por pegar precisamente nessa frase que disseste. Eu fiquei muito contente quando descobri que ia participar neste evento, porque me interessa muitíssimo o tema e particularmente este tema, esta ideia do que é um livro infantil político. E, no entanto, assim que comecei a tentar trabalhar aquilo que ia dizer, esbarrei neste paradoxo assim meio desconfortável, que era, por um lado, era bastante fácil para mim pensar em vários exemplos de livros que poderia trazer para aqui ou que poderia discutir, mas ao mesmo tempo, de alguma forma, parecia muitíssimo mais difícil tentar fazer uma aproximação mais conceptual ao tema, não é? Tentar definir o que é afinal, então, esse livro infantil político. E isso acontece, por um lado, eu tenho algumas reservas quanto ao próprio conceito do livro infantil, que ficam um bocadinho montantes, talvez, desta conversa, mas tenho também muita dificuldade em definir o que seria o campo da política e particularmente, em definir o que seria o campo da não política, não é? No fundo, tudo é política e qualquer livro, seja ele qual for, é passível de ser analisado e de ser discutido politicamente e nos seus significados, nos seus efeitos políticos. Por outro lado, também não me parece que seja junto das crianças, enquanto presumível, pelo menos, destinatário final destes livros, nós vamos conseguir encontrar esta definição, não é? A criança provavelmente não vai organizar a sua biblioteca em função de serem livros políticos ou não políticos. Então, este recorte daquilo que seria o livro infantil político, se for possível de fazer, nasce de uma espécie de triangulação entre aquilo que é a intencionalidade do autor ou da autora, muitas vezes é explícita ou implícita, pelo menos, a própria organização do mercado editorial, livreira, etc., e, obviamente, a recepção, não é? Como é que esse livro é considerado pelos leitores, pela crítica e, muitíssimo importante, pelos cuidadores e cuidadoras, que provavelmente serão as pessoas que vão comprar estes livros e que vão, parece-me, sou uma dessas pessoas, que vão comprar com uma intenção explícita, não é? Com um projeto pedagógico e que veem estes livros como uma utilidade social, não é? Como uma espécie de uma possibilidade de socializar as crianças para determinados saberes ou determinadas práticas políticas. E então aquilo que eu me propunha para começar seria numa visão assim mais panorâmica sobre este tema. Fui ver o que é que tinha aqui em casa e tentar perceber então para que é que serve este livro político infantil e principalmente como é que ele serve, ou seja, como é que ele é feito servir, quais é que são as estratégias que são utilizadas ou que são mais utilizadas para, por um lado, construir estes livros como um livro político e, por outro lado, construí-los como um livro infantil. E aquilo que eu propunha seria tentar percorrer, com alguns exemplos concretos de livros, percorrer algumas das estratégias principais. Aquilo que eu encontrei mais em casa e também aquilo que eu tenho mais de conhecimento são livros que podíamos chamar assim, uma cena qualquer explicada às crianças. Que de resto me parece dos tipos de literatura infantil mais conhecido, não é? Tipo, pode ser os dinossauros ou o meio ambiente ou qualquer coisa, e neste caso seria a política, não é? Portanto, são livros de não ficção, com uma intenção explícita didática e que procuram, por exemplo, discutir as grandes narrativas políticas, o comunismo explicado às crianças,
ou apresentar a história de determinados eventos históricos ou personagens históricas relevantes, ou apresentar conceitos, princípios morais e éticos, não é? Como, assim, destes mais consensuais, como a liberdade, ou a igualdade, ou os direitos humanos, etc. Ou, em alguns casos, definir conceitos mais concretos da análise política, não é? Por exemplo, este foi o primeiro livro que eu comprei para os meus filhos, não sei se consegue ver aí, sempre quis fazer isto tipo professor Marcel, estão a ver, tipo, há classes sociais, que é isto, não é? É um livro sobre o conceito de classe social, ou este que eu gosto muito, que se chama A Rule is to Break, um guia infantil para a anarquia, que é um livro muito simples de exortação de uma série de conselhos às crianças de coisas como podem substituir o jantar por uma fatia de bolo, ou abraçar os monstros mais feios, ou nunca mais tomar banho, portanto, coisas que às vezes não alinham bem com aquilo que eram os desejos dos pais. Outra estratégia que me parece mais recorrente e até em franca ascensão, diria eu, nos dias de hoje, são livros, estes sim, de ficção, que procuram, talvez não tanto pela história propriamente, pela narrativa, mas que procuram servir um propósito de aquilo que se diz de representatividade, ou seja, o seu componente política baseia-se nas personagens, e essas personagens são personagens a quem habitualmente é negado esse estatuto de protagonismo. Livros que têm como protagonistas, passa a repetição, pessoas racializadas, pessoas que não cumprem com aquilo que são os papéis de género, neurodiversas, famílias não convencionais, etc. E que, portanto, aqui, digamos que a mensagem política passaria, por um lado, por oferecer uma identificação a determinados grupos de crianças que não estão representados ou não estão tão representados na literatura, e, por outro lado, promover uma certa normalização e tolerância em relação àquilo que é construído como alteridade, não é? Eu comprei este livro esta semana na Tigres de Papel, não sei se consegue ler, A Minha Família é a Melhor do Mundo, que, por exemplo, é um livro que eu, não sei, já ia a meio quando me apercebi que os pais do Rui João, que é o protagonista da história, eram dois homens, por exemplo. Então seria um exemplo de como meter este tipo de personagens no meio da história. Outro exemplo podia ser este livro, que foi escrito pela minha amiga Andreia, a Valentina, que é a história ou melhor, uma história ficcionada sobre a Valentina Tereshkova, que é uma astronauta soviética, mas que se constrói não como propriamente um livro biográfico, mas muito mais como uma história da infância desta personagem, e no fundo pretende mostrar como é que uma menina pode sonhar, ir às estrelas, e pode fazer estas coisas que poderiam parecer pouco apropriadas, não é? A história, a construção de linhas narrativas políticas, eu encontrei como uma terceira estratégia, que de alguma forma me parece menos recorrente na literatura, que seriam livros que têm uma estrutura ficcional mais semelhante com os livros de ação em geral, partem de um desequilíbrio qualquer inicial, que é superado pela ação dos protagonistas, só que neste caso essa linha narrativa seria política. Um bom exemplo seria o tal a Inácia, que também fui aí buscar esta semana, que é uma galinha que tudo bem, que faz o seu trabalho e põe os seus ovos, mas quer continuar a ter feriados e fins de semana e um horário de poedeira justo. Finalmente, como uma última estratégia, encontrei aquilo que eu chamaria assim,
meio de product placement, não é? Que são livros que às vezes não é que a história ou as personagens sejam particularmente politizadas, mas em que são inseridos na história, inseridos na narrativa ou na imagem, referências simbólicas, podem ser iconográficas ou podem ser slogans, etc., não é? Muitas vezes quase uma espécie de propaganda política, muito mais in your face. Tenho este livro super espatifado, não sei se conseguem ver, de quando eu era criança e pronto, filha dos anos 70, não é? Em que temos umas crianças chinesas que estão num barco para pescar um esturjão, mas depois lá no meio dizem coisas como: não devemos temer as dificuldades nem a fadiga quando pescamos para a revolução. E depois são ajudadas lá por um guarda vermelho, depois tem toda esta estética assim, maoísta, estão a ver? Outro exemplo, este ABC da anarquia, que se olharmos assim para o tipo de lettering, as cores, etc., é bastante parecido com o ABC da anarquia para adultos, não é? Tipo, usando a mesma estética. Então, no fundo, aquilo que isto me permitiu pensar, e começando a concluir, é que nós conseguimos ver nestas diferentes estratégias como é que estes livros se constroem como livros políticos, não é? Muito em torno desta ideia de promoverem uma socialização para a política, seja ela mais consubstanciada em passar determinadas mensagens, ou em passar determinados valores, ou códigos de conduta, ou identidades e representações simbólicas, e, portanto, permitindo uma familiarização e uma aquisição de conhecimentos e uma relação, não é, com determinadas categorias políticas. Claro que isto pressupõe uma própria definição daquilo que seria o campo da política, não é? E essa segmentação, ela é também conjuntural, não é? Se algum destes livros parece-me que é inescapavelmente político, não é? Em qualquer espaço-tempo, muitos destes livros fazem sentido a sua leitura política na conjuntura em que nós vivemos. Por exemplo, tenho aqui este livro de atividades feminista, em que temos aqui, maravilhoso, uma página para colorir, não sei se consegue ver, produtos menstruais de vermelho, por oposição explícita a colori-los de azul, como nos anúncios da televisão. E obviamente nós conseguimos conceptualizar, hopefully, aquilo que seria um mundo onde falar de o vermelho nos produtos menstruais não seria uma questão política, não é? Mas a verdade é que hoje em dia é seguramente uma questão política. Por outro lado, esta segmentação da política pressupõe também em todos estes livros uma forma de relacionamento com aquilo que seria o status quo. Eu comecei por dizer que a maior parte destes livros comecei por dizer, para mim, há uns dias atrás, que a maior parte destes livros construía em oposição, em ruptura ou disrupção com aquilo que era o establishment. Não me parece que... melhor, depois de algumas conversas sobre o assunto. Não parece que seja bem assim. Muitos deles promovem valores que, pelo menos do ponto de vista discursivo, são consensuais, como os tais que eu referi, da liberdade ou dos direitos humanos, etc. Mas outros não, defendem realmente uma disrupção, mesmo que essa disrupção seja expressa muitas vezes de forma muito normativa, não é? Tipo, como aquele livro sobre a anarquia que, paradoxalmente, é todo ele escrito com frases imperativas, não é? Tipo, faz isto, faz aquilo, faz outra coisa. Embora tenha também, esta é a última coisa que vou mostrar, este livro espetacular, não sei se conhecem, chamado Destrói este Diário, que é um livro que visa a sua autodestruição e que inclui no prefácio frases tão bonitas como: a destruição criativa é muito mais importante do que tu pensas.
O que é outra nota que também me parece bastante interessante, que é a maior parte destes livros tem duas linhas narrativas, ou pelo menos tem duas linhas de leitura, melhor dizendo. Uma delas é dirigida às crianças, a outra é dirigida aos adultos que acompanham essa leitura e que muitas vezes é nessa segunda linha que se torna mais explícito estas intenções políticas ou a contextualização política da obra. No entanto, eles ao mesmo tempo constroem-se como um livro infantil, e acabo com esta ideia. E essa construção é feita através da utilização de uma série de recursos estilísticos próprios do livro infantil, não é? O uso da metáfora, o uso da alegoria. Pensar, por exemplo, na história da galinha sindicalista, não é? Aquele uso da bicharada que é tão comum nos livros infantis. O recurso à imagem, a procura por encontrar situações que sejam mais familiares para as crianças e, portanto, mais facilmente reconhecidas e em que a identificação seja mais fácil. E uma coisa que me parece absolutamente interessantíssima e muito difícil de fazer, que é tentar reduzir conceitos complexos à sua linha mais pura, mais básica, não é? Tipo, mais simples de explicar, que é um exercício difícil de fazer e que por isso mesmo parece-me que são tão interessantes para as crianças como para os adultos, pelo menos. Obrigada. Vou passar a palavra. Então, acho que agora sou eu. O meu nome é Patrícia e eu sou antropóloga e tradutora, mas estou aqui mais na qualidade de mãe, portanto a minha abordagem vai ser mais na ótica do utilizador de livros infantis. Porque percebi há muito pouco tempo que os meus colegas são muito cromos e prepararam grandes apresentações para isto e são muito explícitos e muito coisas e eu não... Fiquei um bocadinho envergonhada, portanto, pronto, cá vai. Então, quando eu comecei a pensar em como é que eu poderia, o que é que eu podia trazer assim para esta discussão, eu comecei a pensar nas linhas que a Inês estava mais ou menos a falar, quais é que são os livros. Para já, nós, assim, como se fosse assim uma pré-conversa, discutimos brevemente como é que seria abordada a questão, como a Inês falou, não é? A questão da política, o que é político, o que é não político, e na minha, pronto, o que eu estava a tentar pensar, o que eu estava a tentar fazer era dividir os livros naqueles que são claramente políticos, como a Inês explicou, não é? Aqueles que têm de facto uma mensagem e tal, mas depois há outros que são assim mais do domínio das emoções e dos sentimentos e não sei o quê, que a mim me interessam muito, que não são explicitamente políticos, mas que estão a construir maneiras de estar no mundo, de empatia e de conexão e todas essas coisas. E eu tinha mais pensado falar destes livros e separei aqui os livros que eu tinha pensado mostrá-los agora, mas se calhar vou deixar para o final da exposição. Separei aqui uns livros para ir ilustrando assim os exemplos de livros que são, na verdade acho que vou fazer agora, livros que são assim explicitamente políticos. Também tenho a Galinha Inácia. E depois tenho aqui este que é um livro que o meu filho mais velho gosta muito, que é O Grande Chefe, que fala de como são ensinados, havia assim um lugar onde havia um grande chefe que as pessoas respeitavam muito porque tinham medo dele e havia umas narrativas construídas sobre o que é que aconteceria se o grande chefe fosse questionado. Bom, se calhar é melhor não estar a descrever todos os livros, não vou ter tempo, mas pronto. Este aqui também é O Estranho, que também vai assim na linha do grande chefe, e este que é o Indirated, e este aqui, que não é explicitamente político, mas que é a Rainha das Rãs, que é uma rã que fica rainha de repente porque cai um anel num lago e o anel cai na cabeça dela, portanto ela de repente é a rainha. E depois havia assim uns livros
que eram assim os outros, que eram livros assim que falavam mais de coisas dos sentimentos e das emoções, que é este aqui, que é o Perdidos e Achados, que também, como na linha mais ou menos do que a Inês estava a dizer, também pode ser um livro que também pode ser político, porque todas as personagens são racializadas, são negras, portanto. Depois outro que é muito forte, que é o Perdido e Achado, mas no singular, que também é sobre empatia. Este aqui, que é um favorito cá de casa, que é o Rapaz dos Hipopótamos. E depois há aqui este aqui que eu não consigo ler sem chorar, que eu não consigo acabar, eu começo a ler e começo a chorar, chama-se O André Simeão Não Tem um Cavalo, que é um menino que insiste na escola a dizer que tem um cavalo. E há uma menina que fica muito zangada porque sabe que ele não tem um cavalo e ele está a mentir. Mas ele vai-se percebendo através da história, pronto, que ele tem lá os seus motivos para estar a dizer aquilo. Pronto, e é muito emocionante, é muito comovente. Este aqui, que é o Jaime é uma Sereia, também vai assim na linha, também é muito bonito. Pronto, eu depois no final se calhar volto aqui a estes. Mas então, eu estava assim a tentar preparar a minha abordagem entre aqueles livros que eram explicitamente políticos e os outros livros que falavam de alguma forma política, as emoções, enfim. Mas depois ontem li um texto muito lindo que me mandou o meu marido, que foi escrito numa revista chamada Literary Geographies, que é escrito por uma mãe que passou, como todos nós, né, o confinamento com 2 crianças pequenas em casa e, portanto, teve que rearranjar a sua... Como todos nós, tivemos que criar novas rotinas, né? E foram rotinas muito... que andavam muito à volta do tempo, o que é que íamos fazer, de como é que íamos passar o tempo, e aquela ideia dos passeios higiênicos estruturava muito o dia. Portanto, o momento em que eles saíam todos juntos, ela tinha uma criança pequena e um bebê, e o momento em que eles saíam todos juntos era assim um momento de grande prazer. E então o título deste artigo chama-se Walking with Goats in Gruffalo, porque é a partir de uma história que é o Oi Goat e a história do Grufalão. E então o que esta Saunders vai abordando assim várias coisas. Portanto, ela vai falando da ideia da importância que as histórias têm para os processos de conhecimento e de criação das crianças, a forma como ajuda a reconhecer os lugares, a forma como ajuda a relacionar os lugares com outras pessoas e com outros lugares, que podem ser reais ou que podem ser imaginados, e sobretudo uma ideia de tempo, que eu acho que é a ideia mais interessante no texto dela, que tem que ver com recriar, através, portanto, do walking and talking, ou walking and telling, que é o que ela conta, as histórias infantis a partir dos passeios dela. Então, perto de casa dela havia uma mata e ela recriou, o filho dela, na verdade, recriou a história do Grufalão, e sempre que passavam ia repetindo a história do Grufalão a partir de um buraco que ele achava que era a toca da raposa, e ia contando a história, e a história nunca era igual, e ela foi vendo quais é que eram os processos que o filho dela usava para criar e recriar aquela história, e ia-se lembrando de outras pessoas que estavam ausentes e de outras pessoas que não estavam ali, enfim. Depois ela fala de várias formas pronto, que têm a ver com a análise dos vários momentos da relação entre a narração das histórias e as crianças. E aquilo que me interessou mais foi, mais uma vez, a ideia do tempo, que tem que ver com uma coisa que ela chama, eu traduzi por quarto espaço e quarto lugar, que é que quando tu estás a contar uma história, tu tens 2 momentos, que é o momento em que tu estás a contar a história e o momento em que a história é passada. E a mesma coisa com o lugar, não é? O lugar onde tu estás a contar a história. Sim. E o lugar onde a história acontece. Tudo bem? E então, quando eu estava a ler o texto dela, que ficou se calhar assim um bocado confuso, eu depois também posso disponibilizar o texto, são 3 páginas, 4 páginas, é muito giro. Mas o que me agarrou no texto dela e o que eu achei interessante é que ela falava, eu acho que ela nunca falava disto explicitamente, mas eu vou falar disto explicitamente porque eu acho que é o que me interessa também muito na ideia das histórias infantis e do político, que é a própria ideia de contar uma história é um ato político.
Ou seja, o storytelling as a political tool mesmo, tipo, a narração de uma história, contar uma história como um ato político. Para já porque interrompe um bocado o tempo capitalista, neoliberal, nananã, que nós estamos a viver, porque é um tempo que tens que estar sempre a produzir e que tens que estar sempre em andamento, em movimento e não sei o quê, e de repente contar uma história pode ser um momento de pausa e é normalmente feita no espaço doméstico, que agora, ainda por cima, com a pandemia, se tornou ainda mais um espaço do trabalho e do doméstico e do trabalho, quer dizer, não há interrupções, né? Nós estamos aqui a fazer esta conversa no Zoom, nas nossas casas e não sei o quê, porque não há, ainda há menos separação entre o que é o trabalho, o que é o lazer, ou, enfim. E também porque essa interrupção faz-me pensar numa coisa pronto, que eu acho que é uma coisa que é muito verdade, que é cuidar é desobedecer também, não é? Porque esta ideia da crise do cuidado, de contar história pode ser uma forma de cuidado, não é? Porque estamos a criar novas narrativas e novas maneiras de contar o mundo e de dizer como é que gostaríamos que o mundo fosse, ou não só pensar no que é que já aconteceu e falar, mas também criar ficções que são futuros, criar o futuro como ficção também, não é? Criar... e esta ideia, pronto, de cuidar de ser um ato de desobediência, eu acho que, pronto, também me interessou muito. E pronto, e vou concluir muito rapidamente a minha exposição falando precisamente desta ideia da importância do storytelling, que eu me lembro de trabalhar assim a partir de várias coisas da Donna Haraway, que ela falava tanto da importância de contar histórias, da narração, da repetição, de como tu vês, por exemplo, quando as crianças começam a repetir as histórias, quais é que são as coisas, ou seja, também perceberes a partir do ponto de vista da criança como é que elas estão a absorver aquela história, precisamente o que a Sondra estava a dizer, que é tentar perceber como é que os processos criativos, os processos de conhecimento que estão a acontecer na transmissão da história e sobretudo que histórias é que tu queres contar às crianças, que histórias é que tu queres repetir, sempre tendo em conta esta coisa da oralidade e também, para mim, que é a parte mais importante, que é mesmo esta ideia da interrupção e do contar histórias, mesmo como o próprio ato de contar histórias como um ato político. Também não ajuda nada, pronto, em definir o que é o ato político, né? Também podemos voltar a essa discussão daqui a bocado. Mas pronto, este foi a minha abordagem, que eu agora estou um bocado nervosa, mas estou muito ansiosa para o Miguel, depois de fazer a apresentação dele, de podermos discutir tudo isto. E pronto, e passo a palavra ao Miguel, então, graciosamente. Olá. Então, vamos lá ver. Eu, porque gosto de fazer as coisas difíceis para mim, comecei por tentar enroscar aquilo que tinha para dizer em torno de um ensaio com que luto muitas vezes, que é A Criança Criminosa, do Jean Genet, que é para começar precisamente do polo oposto ao da socialização, da naturalização, da tolerância, porque a ponto de partida deste ensaio, eu não vou chegar provavelmente a discuti-lo muito, mas começo por lá, porque é ao mesmo tempo um ensaio que questiona, digamos assim, o pressuposto da ligação pedagógica e da boa vontade que nela está implícita, e ao mesmo tempo tira de mim o meu lado mais reformista, porque é muito difícil de aceitar à letra aquilo que o Genet nos diz do que a criança, nomeadamente as crianças que vão parar aos reformatórios depois de terem cometido um crime. Basicamente o que o Genet diz é: nós recusamos qualquer compreensão, solicitude, privilégios, nós queremos castigo, sem doçuras, porque nós cometemos um crime e merecemos o castigo, não queremos ser reabilitados, socializados, civilizados, etc, etc. Vamos ver se eu consigo chegar lá, vou chegar lá se calhar por vias travessas. Vou fazer um caminho um bocadinho menos ou mais óbvio do que eventualmente seria uma glosa do Genet a partir da ideia de uma literatura infantil política.
Então, em primeiro lugar, dizer, se calhar, nesta questão do político, não há como deixar a política de fora dos livros infantis, o que não é o mesmo que aceitar sem questões nenhuma das categorias e muito menos naturalizar a categoria do livro político infantil ou o livro infantil sobre política. Mas não há maneira de deixar a política de fora, na medida em que os mais aparentemente apolíticos, os livros infantis, reproduzem para atalhar caminho as normas sociais, as estruturas. Ou seja, esses apenas não se precisam de se posicionar explicitamente enquanto políticos. Haverá livros para a infância de vários géneros que fugirão mais explicitamente à categoria do político, porque me dá jeito para a butade que vem a seguir, poderíamos encaixá-lo na categoria de escapismo. E isto não é necessário, é normalmente um termo utilizado como pejorativamente, mas eu diria que recorro aqui ao Adorno, depois nós podemos discutir isto, a um aforismo que diz: o problema das obras ditas escapistas é que não escapam o suficiente. E aqui toca um bocadinho no que a Inês disse quando dizia que estes livros são aparentemente disruptivos e, na verdade, domesticam em grande medida as formas de disrupção. Ou seja, a familiarização, que é uma estratégia retórica, é também a estratégia política maior. A normalização, a familiarização como forma de precisamente trazer aquilo que estaria fora da polis para dentro dela. Se nós, pegando nesta ideia de que, de que estas obras não escapam o suficiente, a questão é, nós próprios não escapamos o suficiente. Não são as obras infantis especificamente, é a nossa, vista pelos adultos, nesta relação entre infância e política, estaremos nós adultos preparados ou interessados em ir preparando ou delineando o caminho da infância à maturidade por via da política. Alguns destes livros parecem querer fazer esse caminho, no fundo é iniciar as crianças num confronto que vai para lá, que no fundo já é fazê-los crescer, dando-nos a ver o mundo e algumas das suas dimensões mais problemáticas. Ou, e esta é a pergunta, ou um ângulo completamente diferente, que eu lanço mais do que desenvolvo, se pelo contrário estaríamos interessados em encontrar formas de nos agarrarmos àquilo que nas crianças, e isto vai um pouco ao encontro do que a Patrícia estava a dizer, de alguma maneira, aquilo que nas crianças poderia interromper essa trajetória. Ou pelo menos interrompê-la tal como ela é definida, o que é isto de crescer, atingir a maturidade, passar de uma espécie de zona infantil associada a um conjunto de coisas, à brincadeira, etc., embora a categoria da infância não é menos normativa do que a do adulto. Ou seja, será que o terreno em que a infância e a política se encontram pode ser ocasião não para simplesmente chamar as crianças ao terreno político, ao que é reconhecidamente político, mas para o reformular? Que será uma oportunidade, digamos assim, para sermos menos realistas, para simplificar. Outra dimensão é, eu fui pegar a frase uma conhecida frase de Godard que dizia, não é, o que é preciso não é fazer filmes políticos, mas fazer filmes politicamente. Aqui no plano dos livros eu vou podemos até discutir isto, mas eu vou deslocar um pouco a questão do fazer os livros politicamente para ler os livros politicamente. Eu acho que só porque se encaixa mais rapidamente na nossa discussão, e não aceitando necessariamente a frase do Godard ou a adaptação dela como imperativo, que é preciso ler livros politicamente, mas como questão. E é isso que eu vou tentar um bocadinho desdobrar e tentar aproximar de alguns livros concretos também. Antes de mais, isto não significa menosprezar os livros mais explicitamente políticos, aqueles de que se falou, alguns dos quais se falou aqui, que procuram mapear o presente ou fazer a sua arqueologia, mesmo que o façam de forma mais estabelecida. E eu já agora faço aqui uma nota, que a maior parte, é óbvio que há um conjunto variado, mas quando andei à procura de livros ou de exemplos concretos nos quais me basear, nomeadamente nos livros de papel, eu diria, não sei se têm a mesma impressão, que a forma mais comum é a biografia. Ou
seja individual, seja em álbum de biografias de militantes, ativistas, mulheres que mudaram o mundo, princesas que lutaram contra, etc, etc. Há livros que fogem a isto, mas a norma, pelo que eu percebo das coisas publicadas muito recentemente, é a biografia de antepassados, ou em particular de antepassadas, figuras que devemos relembrar, que devemos algo, por meio das quais acedemos a realidades históricas de que somos herdeiros, que ainda nos tocam. Valeria a pena talvez interrogar as razões pelas quais uma vida ou um conjunto delas seja o lugar ou o quadro privilegiado para aceder ao político. Esta questão ultrapassa, claro, o domínio do livro infantil, não é? Falar do biográfico, do autobiográfico, etc., como lugar do político. Julgo que mesmo dentro desse prisma, e talvez em parte por via desse prisma do biográfico, da vida, há um esforço, nomeadamente nos livros que abordam as questões de género, mesmo aqueles com um vocabulário menos crítico ou mais, digamos assim, progressive, mas liberal, pronto, liberal não no sentido liberal, não é no sentido inglês, ou seja, consensual, civilizado. Os livros menos críticos, há um esforço ainda assim de estender os pontos de contacto ou a indecisão das margens entre o político e o não político, trazendo, por exemplo, a esfera doméstica, questões de identidade, sexualidade, menos o mundo do trabalho. Ou seja, intervê-se neles um novo recorte do terreno político, não tão novo assim, claro, mas no panorama editorial e no discurso em Portugal em particular, tem alguns contornos que são muito específicos do presente, mas ou seja, eu diria que há um modo muito conservador de organizar a história e os temas que seriam políticos, neste sentido das figuras exemplares, mas há também no meio disso, há este alargamento dos pontos de contacto entre o político e o não político. Há uma indecisão que eu acho que é um bom sinal, acho eu, não tanto dos livros especificamente, mas do sítio onde estamos. Uma dimensão paralela a essa seria a ausência das chamadas grandes narrativas. Há poucas exceções, mas em geral, pronto, quando falamos de grandes narrativas, vamos falar de marxismo, enfim, o anarquismo, eu estou a falar do campo editorial português, não é? Embora haja, por outro lado, alguns acenos a uma espécie de continuidade por via, por exemplo, da história das mulheres, ou seja, de estender no tempo, recuar no tempo para encontrar de alguma forma um traço contínuo. Suspeito que haja, por outro lado, embora não tenha uma ideia assim concreta da forma como isso se traduz nos livros infantis, a grande narrativa ecológica, a crise climática, não é, como nova grande narrativa. Em relação a esta questão das grandes narrativas, eu tenho uma posição, digamos, ambivalente. Se por um lado acho que a suspensão das grandes narrativas no lugar onde estamos, na tentativa de perceber onde estamos politicamente, por um lado oferece uma suspensão, eu diria, salutar da ciência das condições de possibilidade. Não sei se isto é entendível, no sentido de uma narrativa que nos diria, no fundo, a cada instante, segundo as leis do progresso da história, o que é político, o que é genuinamente político, aquilo que é meramente banal, episódico, capricho, etc. Eu acho que há aqui outra zona que hierarquiza as figuras e os tempos, esta divisão entre o que seria realmente histórico, capaz de transformações, e aquilo que é meramente episódico. E eu acho que essa indecisão também é sintomática e, ao mesmo tempo, eventualmente, porque permite, por exemplo, ligações com um passado fora do contínuo desta ideia de progresso, do curso das leis históricas, e permite, por exemplo, eventualmente resgatar e dar um peso novo àquilo que passou despercebido, ou seja, aquilo que não teve importância histórica, mas sendo resgatado para o presente, pode adquirir hoje emblematicamente como história, até como fábula, independentemente de ter deixado marcas na história. Agora, este salto para o passado, para trazer alguma coisa que possa romper com o presente, é tímido. Ou seja, na prática eu acho que circunscreve muito a escala daquilo que seria realmente novo, que seria realmente uma ruptura. Para além disso, eu diria que tem muitas vezes uma visão estreita daquilo que é tido como útil para o presente. Uma visão estreita, nomeadamente,
por se focar mais ou menos conscientemente no útil, na categoria do útil. Eu estou aqui a falar destes livros e não do panorama dos livros infantis. Porque esta utilidade também é vista quase sempre pelo prisma do positivo. Pronto, aqui seria outra questão. São casos de sucesso, para caricaturar um pouco, não é? Aqueles que mostraram promessa, quem é reconhecido valor, nem que seja o valor de inspiração. Questionando eventualmente os quadros de valores da época, de algumas das figuras femininas em particular, mas naturalizando de caminho a figura individual como encarnação da inovação, de uma espécie de espírito empreendedor militante. Por exemplo, no livrinho Os Meus Primeiros Heróis Ativistas, que eu não comprei, mas que existe aí na Tigres de Papel, que eu folhei muito rapidamente, são só 4 figuras, a Greta Thunberg, Isatou Sezav, David Attenborough e John Muir. Pronto, nem vou discutir estes 4, mas tem direito, cada uma destas figuras tem direito a uma pequena secção, um parágrafozinho que se chama Uau. Por exemplo, na introdução às portuguesas com M grande, subtítulo Mulheres que tiveram a coragem de sonhar e mudar a sua vida e a dos outros, diz: as crianças precisam de exemplos assim, de pessoas reais, sonhadoras, mulheres fortes que encararam os desafios que a vida lhes traz com um sorriso no rosto, sem perder a esperança num mundo que poderá ser maior e melhor e onde podem fazer a diferença. Haveria imenso para onde pegar aqui, mas o meu ângulo, para ir um bocadinho já mais no sentido daquilo que eu queria dizer de início, a minha pergunta seria: então, e as que não tiveram coragem? E as que não fizeram a diferença? E aqueles que falharam, aqueles que foram massacrados, aqueles que quebraram sob o peso das circunstâncias? Ou seja, talvez pudesse expressar isto dizendo que o político devia colocar-se, de novo, voltando a uma questão que eu já falei, de novo em contacto com o não político. Devia aproximar-se daquilo que ainda não despertou, digamos assim, para o político. Tal como o Charlot do Chaplin aos olhos do Barthes, que ele dizia que, absorvido na sua fome, o homem Charlot situa sempre imediatamente abaixo da tomada de consciência política. Isto é um texto do mitologia chamado O Pobre e o Proletário. E pronto, isto aqui, aquilo que me lembrei, se calhar já estou a demorar muito tempo, era um verso de um poema político, do Amiri Baraka, um poeta americano, num poema chamado Das Kapital, pronto, que diz: as nossas vidas, um emaranhado de frustrações e capacidades incumpridas. Pronto, e agora, ver se eu me consigo aproximar do fim. Portanto, a pergunta é: no meio de tanto sim, que lugar é que há para o não? No meio de tanto uau, que lugar é que há precisamente para aqueles que não fizeram diferença, não fizeram história, ou que fizeram diferença, mas sofreram por isso? Mas o outro lado disto será o das experiências leitoras, e aqui aproximo outra vez do Gené. Não só aquilo que está imediatamente debaixo da consciência política, mas o que está contra. Porque depois, acho que é provavelmente partilhado por todos, além a par, depois, não sei bem, da idade dos porquês, muitas vezes existe, antes de mais, o para quê, a idade dos paraquês. Ou seja, o que fazer, para que serve. Existe a preguiça, a distração, a resistência, e nós, na verdade, temos, acho eu, pouco tempo, em geral. A questão do tempo é central sempre, para atender ao não. Há demasiadas coisas para fazer para que se aceite o não e se dê o devido peso ao não querer, por exemplo, ler, ao não querer aderir ao cortejo de boas intenções que estes livros oferecem, para atender ao potencial sim que estes não escondem, ao quebrar do elo de entendimento e da cadeia de transmissão entre educadores e educandos. A pergunta, portanto, é que lugar no político para o terreno em que os bons exemplos não medram? O que fazer no desencontro entre as crianças e a política que eventualmente lhe queremos oferecer? O que fazer-se, para citar o padre António Vieira no sermão da 60ª, o que fazer quando não fortifica a sementeira?
deixará de frutificar a sementeira, ou pelo embaraço dos espinhos, ou pela dureza das pedras, ou pelos descaminhos do caminho. E a questão é que nós supostamente queremos encaminhá-los, não é? Então, eu volto aqui à questão do ler politicamente. A questão que resulta daqui, ou seja, transformar o político num advérbio, de modo, em vez no lugar do adjetivo, em vez de livros políticos, ler livros politicamente. Então a que mãos é que chegam estes livros, em que contexto é que são lidos e discutidos. Seria importante, eventualmente, considerar as mudanças na forma como se conserva e partilha a informação, como se constrói a memória do mundo, como se partilha o mundo, ou seja, que arquivos e que lógicas é que os organizam, que meios tecnológicos, a internet, etc. Que comunidades se organizam em torno desses meios e dos livros e de outras formas de transmissão de saber, de que forma é que essas cruzam com os mecanismos e contextos tradicionais, a família e a escola. A minha impressão, muito sucintamente, é de que o livro, e o livro político em particular, é uma forma eminentemente defensiva. Eu estou a falar deste livro explicitamente político. Ou seja, é a procura por parte de pais, educadores, etc., de um terreno partilhado ou um terreno onde a partilha de referências é possível entre gerações. E isto mesmo que um livro seja lido só pela criança, mas eu desconfio que na maioria dos casos ele seja lido pelo pai, mãe, educadores e filhos, ou em conjunto, ou à vez, como motivo de conversa, como forma de alguma maneira negociar não tanto a relação política da criança com o mundo, mas negociar a relação entre pais e crianças. São uma espécie de mnemónicas, é como os poemas e os mitos em tempos foram, não é? Repositórios de histórias e de lugares, referências de pessoas que podem depois ser contadas e cantadas entre gerações. São, no fundo, uma espécie de forma metafórica de sentar as crianças à mesa, à hora de jantar. Dito isto, eu tenho muitas dúvidas de que a criança se politiza através de uma relação individual com o livro político infantil. E aqui voltamos ao politicamente. Quando muito afina, reforça, enriquece os termos e referências da sua politização por outros meios, diria eu. Em muitos casos, então, estes livros são menos, como eu estava a dizer, o terreno de uma relação entre a criança e o mundo, do que estabelecem os termos da relação entre os adultos, entre a criança e os adultos que a rodeiam, na qual, claro, entrou o mundo. Se por um lado este entorno familiar, escolar, nele reside o político, em advérbio de modo, politicamente, coletivamente, há algo na tecnologia livre que para mim toca noutra dimensão política mais difícil de definir. Os livros, ao contrário das conversas Zoom ou dos discursos, não sabem quem vão encontrar, quando vão encontrar, a quem se dirigem, o que as pessoas vão fazer com eles. São órfãos, não é? E eu acho que a maioria destes livros tem medo de pregar no deserto, tem medo, faz todos os possíveis para, está eventualmente pensada para ser enquadrada e não recebida com alguma recusa, soltura, pressupõe um conjunto, alguém já predisposto a fazer ou enquadrado num sítio onde essa predisposição é criada. Portanto, e aqui a questão então, para tentar acabar, eu tinha muito mais... há esperança obviamente há esperança e há política nesta partilha, mas também há esperança no hiato, no intervalo entre pais e filhos, entre educadores e crianças. Há esperança a política não, esta cadeia de transmissão que nós e as pessoas que escrevem estes livros tomam por garantida, há alguma coisa que se ganha em que ela seja quebrada. A política também reside na quebra desse laço, neste momento de confusão em que as categorias que nós temos já não se aplicam e algumas vão ser criadas e os livros saltam demasiado depressa, acho eu, a preencher os espaços vazios com as categorias políticas que nós temos à disposição. E acabo falando desta questão das categorias, mesmo para me aproximar do fim, apesar de ter toda uma secção que eu não vou falar, lembrando-me do Mário Cesarini, de uma passagem do filme Autografia,
em que ele está a ser entrevistado, quando cita uma frase num monumento memorial que há em Amsterdão, um monumento aos homossexuais, ele cita uma frase que é um desmesurado desejo de amizade. É uma frase que está inscrita nesse monumento, na versão citada pelo Cesarinho. Eu fui verificar um bocadinho, é parecido, há um desmesurado desejo de amizade. Ele diz, é bonito, não é? Isto, obviamente, este desmesurado desejo de amizade é uma tradução de homossexualidade, mas é a homossexualidade como o desejo que não se atreve a dizer o nome, não é? Como se costuma dizer em inglês. Mas o que é bonito é ele ser desmesurado, ser relacionado com a amizade. Talvez seja demasiado pedir a um livro infantil que registre a dor e o prazer e a luta da desmesura, daquilo que não cabe ainda num nome, daquilo que não encaixa ainda nas categorias. E é obviamente meritório que procuremos reinventar o vocabulário e a gramática para dar conta das transformações do mundo. Nós próprios nos vamos reorientando e mudando os enquadramentos, as perguntas que usamos para pensar o mundo. É natural que isso se traduza nos livros dirigidos às crianças, mas face àquilo que se poderia chamar uma crise de representação, que nós estamos sempre, de alguma maneira, em crise, passamos muitas vezes a cobrir as suas falhas e tentamos fechar o hiato, como eu dizia, entre as categorias, entre o que acontece e as categorias que expomos. E os livros que encaixam nesta definição de livros políticos são aqueles que eu acho que o fazem, por um lado, de uma maneira útil à conversa entre adultos e crianças, mas eu diria que não são aqueles em que algo de novo pode surgir. São mais instrumentos de socialização. Fico-me por aqui. Tinha toda uma outra secção que fica para depois. Pronto, obrigado. Agora, se calhar, podemos abrir a conversa. Eu aproveitava para dizer, eu não sei se a Patrícia ou se a Inês querem comentar alguma coisa que o Miguel disse, ou assim, aproveitar antes de abrirmos a pergunta. Ele disse tanta coisa. Estava a pensar, fiquei com esta ideia de uma frase que eu acho que ele, eu não sei quantas vezes repeti, mas falou alguma vez eu estou um bocado obcecada com a ideia do tempo. Então, assim, a ideia de encaminhar as crianças como se elas precisassem, como se houvesse um processo temporal, não é? Que fosse acontecendo e como se nós fôssemos pequeninos, não sei o quê. Só que eu percebo o que é que ele está a dizer, porque eu também penso a mesma coisa. Percebo o que é que tu, desculpa, Miguel, estou a falar de ti como se não tivesse escrito. Percebo o que é que estás a dizer, mas ao mesmo tempo eu acho que uma das coisas também boas que eu acho que acontece, ou pode acontecer, não há de acontecer com toda a gente, certamente, mas que é estar com crianças, é subverter um bocadinho também a lógica temporal, porque se tu conseguiste pôr tu consegues descer ao nível das crianças, as crianças conseguem ser maiores do que tu às vezes és mais pequeno que elas, então há assim uma espécie de time traveling que é muito lindo. Eu acho que este artigo, o texto que eu estava a dizer, acho que foi essa descoberta que esta mãe fez com o filho nos passeios, foi mesmo bonita também por ver o mundo através dos olhos dele e ver o que era importante para ele, ter a história contada por ele, ser ele a escolher qual era a história que ia fazer na mata, né? Por exemplo, nós também passámos por uma coisa semelhante, eu e a minha família, durante o confinamento, também numa mata aqui perto, mas em vez do grufalão era Vamos à Caça do Urso, que é um livro, pronto, e também passámos do restolho, não sei o quê, slog, e cada um dos meus filhos decidia coisas diferentes e prestava atenção a coisas diferentes, e essa ideia, por exemplo, também que estavas a falar da interrupção, não é? Da coisa que não usaste a palavra doutrinar, nem panfletário, mas havia uma espécie do livro político como uma espécie de ensinamento, não é? Que se quer passar, mas se houver, porque esta ideia da criança como sujeito e não como uma pessoa que vai vir a ser, não é? Mas como uma pessoa que já é e que pode decidir e que pode escolher, se tu pensares, por exemplo, também é aquela coisa do desobedecer, não é? Se for a criança a escolher a história, se for a criança que disser qual é o livro que quer comprar, se for a criança, também pode ser uma interrupção e pode ser uma desobediência e pode ser
não sei, fiquei com estas ideias assim. Claro, mas por isso é que eu estava a falar explicitamente daqueles livros que eu procurei que seriam imediatamente reconhecidos como políticos e que eu não recuso de todo, ou seja, eu próprio me vejo por vezes, ou agradeço muito ter estas conversation pieces, não é? Sobre temas que de alguma maneira, como a Inês estava a dizer, que é uma arte em si questões complexas com menor ou maior sucesso, mas é uma arte conseguir reduzir questões difíceis, ou seja, se alguém tivesse escrito um livro infantil sobre o conflito israelo-palestiniano, se calhar ajudava-me a conversar agora com o meu filho Xavier sobre o que está a acontecer na faixa de Gaza, ou eu li 2 ou 3 artigos maravilhosos sobre o que é que se passa em Odmira como lugar do século XXI, do Levi Bismarck, etc. Aquilo a partir de Odmira chegava-se ao mundo, e seria um maravilhoso livro para adultos e crianças, desdobrar o que é que está a passar em Odmira, desde os modos de produção agrícola, a imigração, de onde é que as pessoas que lá estão vêm, tudo isto. Portanto, eu agradeço imenso, porque eu próprio tenho dificuldade por vezes de, digamos assim, de traduzir. Eu acho que isso é uma coisa, ou seja, eu compreendo o que a Inês estava a dizer, concordo, e acho certo, mas ao mesmo tempo, quando estavas a falar da história das grandes narrativas, isso também é uma coisa que a gente pode começar a tentar. Por exemplo, estávamos a falar dos heróis, não é? Acho que os dois, tu falaste até de pessoas que talvez pudessem ter passado despercebidas no seu tempo, não é? Que agora são recuperados, mas essa ideia do plural, da coisa dos muitos, não é? Tipo, não há as grandes narrativas, há várias coisas, não há tipo, como estavas a falar das mulheres que foram capazes de mudar, não sei o quê, estavas a dizer, então e as outras que não foram capazes de mudar nada, então e as outras? Então essa ideia de haver vários... Ou seja, eu percebo a vontade e a necessidade de criar grandes narrativas e explicar coisas muito complicadas em coisas simples. Mas também não acho que seja mau mostrar que isto é complicado para camandro e que não é fácil dar uma explicação simples e que tem que se voltar várias vezes à mesma coisa. Estou a pensar que às vezes os meus filhos perguntam-me coisas que eu aprendi, porque também queria dizer assim uma coisa simples mas aprendi a dizer, olha, eu não sei e tenho que pensar bem sobre aquilo que te vou dizer porque não tenho a certeza da impressão que isso te vai causar, por exemplo, sobre a morte. Eu acreditava numa coisa e depois já não acredito e depois eu e o meu marido pensamos coisas diferentes e depois como é que tu vais explicar que, sei lá, não sei. Foi uma das respostas que eu dei dessas coisas que não há, mesmo quando tu tens uma crença, é bom não fechares a coisa, tipo, olha, é isto que vai acontecer. É, tipo, mas também como é que tu dizes, tipo, pode tudo, também, ao mesmo tempo a ideia de ficar tudo em aberto a toda a hora também é um bocado assustador, não é? E deve ser ainda mais assustador para as crianças. Deve ser e é, porque eu lembro que era bastante assustador. Mas eu acho que é uma coisa que pode ser agora... pois, que pode ser uma boa maneira de essas conversas quando os adultos estão a ler os livros e também também são livros para adultos, né? Tipo, estas histórias mais que eu sobretudo estas duas que é o Jaime é uma sereia e o André Simeão não tem um cavalo, eu não consigo acabar a porcaria das histórias sem chorar, porque aquela aceitação, sobretudo no caso do Jaime, é da avó, que é uma pessoa mais velha, que podia não ter tanta disponibilidade para aceitar que o Jaime queria ser uma sereia, não é? E que a cena dele era vestir-se de sereia, não sei o quê. Aquilo é lindo, a aceitação que vem com aquilo é... E da mãe também da rapariga que faz um call-out ao André Simeão, a dizer, tu não tens nada um cavalo. Não, a tentar meter sempre aí. Aquela fraldinha naquela roupa. Depois dos dois dedos, Aquela já faz. É, que exagero, cara, aquela pequena já está quase ir à escola. Que idade é que tem? Rita? Ainda tem muito para aprender. Ainda não sabe ficar nesse Não. Já vi, eu misturei. Rita, eu acho que se calhar podias
Eu vou pedir, quem quiser fazer uma pergunta, que se inscreva no chat, está bem? Vão colocando o vosso nome, dizem que querem participar e depois eu vou dando a vez a cada um, está bem? Eu, se calhar, enquanto decidem, é só comentar aqui 2 coisinhas rápidas. Claro. Sobre o que estavam agora a dizer. Não sei, uma delas era... Eu não queria passar nada à ideia de que eu achava que havia necessariamente assim, um processo de simplificação no sentido de estupidificação, né? Antes, pelo contrário. Eu sei que há alguns livros que acho que sim, há alguns livros que sim, não é? Que às vezes é uma simplificação no sentido de deixar cair nuances e deixar cair a complexidade das coisas, não é? Mas acho que quando eu estava a dizer que era maravilhoso conseguirmos dizer coisas complicadas de maneira simples, muitas vezes a maneira simples é precisamente trazer ao de cima que elas são complicadas, não é? E isso parece muitíssimo mais interessante, não é? A pensar neste livro que eu não mostrei, que também é assim meio nas margens, a contradição humana do Afonso Cruz, por exemplo, que foca muito esta ideia da contradição, né? Tipo, como estando na própria base da experiência humana e social, né? E acho que alguns dos livros que me parecem mais interessantes são esses que conseguem mostrar as coisas de forma simples, mas não necessariamente aquele simples do não consegues entender mais do que isto, por isso tem que ser assim, parvinho. E outra coisa muito rápida que eu queria dizer, que a partir também dos vossos comentários, é que eu acho que há aqui uma questão também de fundo, que é os livros para as crianças tendem a ser comédias e não tragédias, né? E portanto tendem a correr bem. Há aqui uma procura pelas coisas que correm bem, pelo sucesso, né? Tipo, isso não é exclusivo nem dos livros para crianças, muito menos dos livros infantis políticos, né? E acho que isso é um problema como sociedade, né? Que temos muita dificuldade em falar com as crianças sobre a tragédia, o drama, não é? A morte, não é? E nesse sentido eu acho que os livros que a Patrícia se falou, e que também sou mega fã, daqueles que exploram mais o lado das emoções e não sei o quê, acho que estão num ponto mais avançado, não é? Acho que é mais fácil encontrar um livro sobre experiências emocionais que nós associamos a negativas, não é? Do que às vezes nestes livros mais heroicos sobre as personagens históricas, etc., que muitas vezes as partes mais dramáticas são assim passadas assim um pano, não é? Tipo, para ficar assim uma coisa mais soft. Não sei, só me lembrei assim rapidamente da conversa. Agora, mais interessante ouvir. Mas só, antes de passarmos também, essa ideia de sucesso também pode mudar, nem precisa de ser temporal, não é? Porque, por exemplo, poderia, nesta história do Jaime é uma sereia, uma ideia de sucesso podia ser o Jaime deixar de querer ser uma sereia, convencermos que os meninos não se vestem como uma sereia, e isso era o sucesso, era convencer o Jaime a pôr um par de calças, caramba, e tirar da cabeça essas ideias de ser uma sereia. E a ideia de mudar o que é sucesso, o que é bem-sucedido, o que é... O sucesso desta história é ter uma avó genial, incrível, que percebe que ele precisa estar ao pé das outras sereias e leva, tipo... E isso é que é o sucesso, acho eu, não é? Portanto, a própria ideia de... Eu acho que nenhum dos meus filhos... Bom, um deles é muito pequeno, o outro... Acho que ele percebeu, não fez assim muitas perguntas, mas é o tipo de coisa que ele poderia perguntar, mas porquê é que ele se quer vestir de menina? Porquê é que ele queria... E esta ideia de estarmos a mostrar que isso também pode ser um sucesso, aceitar o que é que a outra pessoa tem para dizer e acabou. Que é um bocado o que acontece na história do André Simeão, o que é que interessa à outra miúda se ele tem um cavalo ou não. Se ele está a dizer que tem um cavalo, caramba. Não, tipo... Pronto, desculpem, agora abram. Um pouco a propósito, mas isso faz-me pensar, eu gostava para começar por aí, depois acabei por não chegar lá, o Paulo Preciado num livro pouco infantil, do prefácio ao Manifesto Contrasexual, define o livro, a certa altura no final do prefácio, como uma tentativa teórica e poética de fazer o que se faz nos desenhos animados, diz ele, desenhar uma porta na parede da opressão sexual e de género e escapar por ela. Pronto, e eu pus-me, a certa altura comecei a tentar ir por aí, pensar, nós falamos às crianças da porta ou falamos da parede? Ou seja,
ensinamos de alguma maneira as estruturas de opressão, e etc. Ou queremos falar da porta que se desenha na parede, qual é que é a relação entre elas, qual é a relação entre... Porque aqui ia tocar naquela questão do realismo, porque nisto, obviamente, que a criança que desenhasse uma porta numa parede ia ser, suponho eu, na maior parte dos contextos educativos, valorizada, provavelmente encorajada a expressar-se, eventualmente a desenhar melhor a porta, mas com alguma condescendência, não é? Com alguma condescendência ou reduzida a uma espécie de ternura sentimental perante a ingenuidade das crianças, uma coisa de que eventualmente lhe passaria, não é? Deixaria desenhar portas nas paredes, ou de, pelo menos no mínimo de acreditar que podia sair por elas. É óbvio que o livro, depois o livro do Paulo Preciado é tudo menos idealista neste sentido, que utiliza, procura estratégias, técnicas muito específicas de experimentação e está atento às materialidades, às performatividades normativas. Pronto, tem um lado muito mais prático, digamos assim, do que esta imagem poderia fazer crer, mas ao mesmo tempo não é por acaso que esta imagem aparece pronto, não sei, eu às vezes não sei se devo falar da parede ou se devo encorajar que se desenhe uma porta na parede, porque eu acho que desenhar a porta é mostrar que há uma parede e que não há uma porta, não é? E fazer perguntar porquê é que não há uma porta, o que é que esta parede serve, quem é que a construiu. Pronto, dá para ir para muitos lados a partir de uma parede e de uma porta, e pronto, e é isto. Eu passo aqui rapidamente para um livro que eu adoro, que é uma cova para escavar, da Ruth Krauss, desenhos do Sendak. Eu já fiz várias oficinas de poesia em que usei, no fundo, essa estrutura do para, em vez do que é. Uma porta é para quê, uma parede é para quê. Estava a ver se tinha aqui anotado a... Maria, eu acho que também fala muito disto, para que serve, também é muito desse género, e acaba com uma pergunta que é muito fixe, que é passar a palavra à criança ou à pessoa que estiver a ler, né? Antes de terminarmos, há alguma pergunta que queiram fazer, e é badalinho também, porque passa a palavra, tipo, estiveste aqui a ouvir e agora... Sim, e na distância entre o que a parede é, supostamente, e aquilo que a parede é para, há, pronto, usando uma linguagem um pouco religiosa, mas há alguma possibilidade de redenção nesta distância entre o que é e aquilo para que é, para aquilo que pode ser, não é? Aquilo que é na sua materialidade e aquilo que poderá ser, é uma distância entre duas diferentes relações sociais que se tenha com aquela parede. Pronto, e uma cova para escavar tem as duas coisas, tem o lado realista e o lado poético. Diz, por exemplo, a louça é para lavar, mas também diz um relógio é para ouvir tic-tac. Pronto. Pronto, eu agora vou deixar, estamos quase a acabar, se calhar pessoas querem falar, eu podia ler aqui uns exemplos das oficinas em que eu fiz com crianças e nessas oficinas de poesia em que eu uso estes prompts, não é? Estes inícios de verso e deixo-os para preencher, não é? Um deles era só simplesmente não sei, e houve uma criança que escreveu, uma menina de talvez 10 anos, que escreveu não sei se gosto da minha família. Pronto, isto é um exemplo daquelas coisas que normalmente não aparecem nestes livros infantis, embora haja alguns, de facto, neste lado afetivo. Há o Constance e o Tiny, aquele livro da Constance e o Tiny, que é uma miúda também para aí de 10 anos, que tem um gato enorme e está a contar a história do ponto de vista dela, a dizer, os meus pais são horríveis, estão-me sempre a chatear, e era eles a dar abraços. E fazem-me uma vida negra, porque não me deixam fazer nada. E é ela, tipo, a desarrumar tudo, e tipo... Ou seja, nesse caso dessa menina, pode ser... Eu não sei se gosto da minha família, porque eles, de facto, são tipo, podem ser mesmo... Enfim. Ou pode ser, não gosto da minha família porque eles não me deixam fazer o que eu quero. Ou, tipo, pronto, sei lá, tipo... Eu conheço outras pessoas outras crianças assim que começam a estar na pré-adolescência, nem é ainda na adolescência, mas na pré-adolescência, que é tipo, vocês são horríveis, vocês não me deixam fazer nada. Então pode ser esses dois registros, nunca se sabe.
Pela tua Sim. cara, calculo que tu tenhas pensado que podia ser um outro Acho que não era isso, acho que não era isso. Sim, sim. Esta semana saiu um artigo no The Onion, que é um jornal satírico americano, Sim. que dizia os pais, o título era: os pais não acreditam quão má a filha é ser educada por eles. Mas isso também é a parte boa. Bom, depois cada pessoa tem. Mas há pouco tempo estava a falar com uma das pessoas que está aqui na audiência sobre o peso que, se calhar, por exemplo, no meu caso, que eu estava a dar ao papel dos pais dos educadores, das educadoras, que há outras formas de socialização, as crianças socializam noutros lugares, mas de facto a família, pronto. Pronto, eu não cheguei lá exatamente, mas no fundo aquilo que eu queria, o caminho que eu queria apontar era que no fundo estes livros estão a tentar manter uma ligação, uma conversa entre pais, filhos, educadores, claro, etc. E eu acho que é uma parte da política que só é possível, nós ao mapearmos o presente, no fundo mapeamos os limites da nossa imaginação política e temos que o fazer de alguma maneira, mas para levarmos a sério esses limites é percebermos que quando se quebra a comunicação entre adultos e crianças, ou quase crianças, quase adultos, né, não há qualquer coisa de político aí. O político não é só também isso, os casos de sucesso de um muito claro para a militância, é tudo aquilo que fica aquém além desse caminho. Eu acho que nós temos uma inscrição, se calhar tipo Sim, já temos. de Rita Domingos. Rita Domingos, queres dizer em voz o que escreveste no chat? Queres fazer um comentário? Olá, Olá. Sou a Rita. Não estava aqui a ouvir, estive a ouvir as vossas partilhas de ideias e estava aqui às voltas com esta questão muito daquilo também do que o Miguel falou, mas também da Patrícia e a Inês, a questão da própria definição, não é? De literatura infantil, política na literatura infantil, se não é já também um ato político, esta definição, e também, sei lá, pensar um pouco como sobre a produção literária, não é? O que é a produção literária para o público infantil, que editoras, que edições andam aí? Será que todas as respostas estão nos livros? Ou será que os livros... ou seja, mais do que a política está nos livros, quem é que os transforma em política? Se os mediadores... hoje em dia, antigamente contadores de textos, de oralidades, de mito, a transversalidade dos mitos ao texto informativo, portanto há assim uma série de coisas, até a própria questão estamos a falar só da narrativa escrita, mas o livro infantil, cada vez mais temos a leitura de imagem, portanto toda a parte pictórica, toda a parte artística, imagética, portanto a leitura das imagens, que é super importante e que às vezes permite que um pai esteja numa voz de narrativa texto e um filho esteja numa voz de uma narrativa visual e que possa provocar dois discursos políticos, às vezes inversamente proporcional, não é? E uma coisa também que eu também achei interessante e que o leitor cada vez mais, e este tipo de literatura infantil, livro-alvo, até estavam a falar do Sendak, que foi mas nós também temos alguns portugueses, temos a Manuela, temos a Bacelar, que também fez muito isso e continua a fazer, mas o leitor como sujeito ativo, e quando eu estou a falar o leitor, estou a falar no leitor criança, e no público infantil podemos dizer que nós adultos podemos ser utilizados, não é? Porque enquanto eles não têm a capacidade de leitor e quando eles não têm a capacidade de leitura de ritmo, de intenção, podem-nos utilizar para ter essa conquista, né, do texto, mas ao mesmo tempo a forma como hoje em dia
a sociedade encara a infância e o peso da imagem, ou seja, dentro da literatura infantil, também dá um novo poder à criança. Portanto, dá um novo poder à criança ela própria de ser um ator político, criativo nas suas leituras e nas suas experiências. E isto só é possível se for um livro de qualidade. E seria, depois, não vale a pena estarmos agora, pronto, mas, ou seja, e aí sim, o ato político de quem compra o livro, não é? De quem faz a seleção dos livros, de quem produz os livros, é que acho que pode ser também interessante. Pronto, sei lá, tanta coisa, não, pronto, mas era mais ou menos isto que... Muita coisa. Não sei se vocês Obrigado, Rita. Não sei se vocês querem dizer alguma coisa, Inês ou Patrícia. Eu diria só, porque foram muitas, foram imensas, a questão do visual já tento lá chegar muito rapidamente, mas obviamente que a definição do que é política em si, política, e eu acho que se houve a certa altura uma espécie de auge de literatura politizada para a infância em Portugal no pós-25 de Abril, que eu acho que eu não tenho uma ideia do campo assim tão aturada, mas que eu acho que desapareceu em grande medida e que agora regressa, ou pelo menos em escala, agora tem regressado nos últimos anos. Acho que é porque de alguma maneira há um conjunto depois de uma espécie de desaparecimento da política, há um conjunto de novas figuras, novas categorias de que os pais querem dar conta às crianças, que os educadores querem ter textos nos quais a partir dos quais discutir estas questões, mas há aqui também alguns, como sempre, haverá aqui alguns problemas no sentido em que, lá está, há atores políticos, não é por acaso que quando houve os motins em Londres, quer dizer, os comentadores explicam as pessoas que estavam a fazer os motins a partir de montras e etc., explicando-os sociologicamente, explicando as suas ações como resultado do sítio e das condições em que viviam, não chegando a atribuir-lhes agência política. Eles seriam, no fundo, estômagos ou problemas sociais com pernas, e aquilo não seria um ato político, porque não é reconhecido enquanto forma de agência política. E, portanto, quando se escolhe quais são os agentes políticos, quando se escolhem figuras, é um esforço de inclusão de novas formas e de exclusão de outras, ou de circunscrever a esfera do político. Pronto, isto daria pano para mangas, mas em relação à questão das imagens, eu acho que isso é verdade. Eu acho que a qualidade gráfica dos livros infantis é incomparavelmente melhor do que era, pelo menos quando eu estava a crescer, e isso de facto oferece agência, possibilidades às crianças para lá do texto, embora eu acho que haja em alguns casos, em alguns livros que parecem muito, muito interessantes graficamente e que são interessantes para os adultos, e as crianças querem formas de reconhecimento mais tradicionais, e acaba por esse jogo de forma e conteúdo acaba por ser mais atrativo para os pais do que é propriamente para as crianças. Ou seja, imagino que tenha havido muitos adultos que a comunicar com crianças a ler livros que graficamente achavam inovadores, interessantes, ficaram tristíssimos de perceber que a criança resistia à inovação formal e gráfica. Pronto, não sei. Há aqui esses dois lados. Acho que também é muito interessante como muitos destes livros reproduzem aquilo que são os esquemas imagéticos da política dos adultos, não é? E se nós formos a ver, tal como nós vamos na rua, sei lá, no estrangeiro, e vemos um cartaz e conseguimos mais ou menos pelo cartaz localizar o espectro político, não é? Também conseguimos fazer isso com os livros de crianças, principalmente com aqueles que são mais dentro daquela política, assim, pesada, central, não é? Tipo, mais explicitamente políticos, não é? Mesmo a escolha das cores e o tipo de imagem, não sei o quê, não é? Então isso, por um lado, pode servir como um elemento, sei lá, de
quase de identidade cultural, não é? Tipo, se tiver uma boa recepção, incluir a criança dentro daquela estética, não é? Mas muitas vezes é uma estética que diz mais aos adultos que leem a sua semiótica, né? Tipo, a sua simbologia, do que propriamente às crianças. Mas que acho que também isso é verdade para muitos, não sei, eu que estava a dizer isso, não tinha. Eu comecei a comprar, eu já tinha estes livros há alguns antes, quando era criança, né? Alguns, mas depois comecei a comprar com a ideia que eram para os meus filhos. E confesso que a partir de certa altura comecei a comprá-los para mim, não é? Porque acho que eu sou muito gosto de os ler. E embora acho que alguns livros, principalmente aqueles que são mais uma boa história e menos enfiar à força um conceito qualquer, os meus filhos gostam ou gostaram quando eram mais pequenos, há muitos que, pronto, não sei, eles já rolam os olhos, né? Tipo, oh mãe, mas agora tenho de ler isso. Isso é daquelas duas coisas, né? Mas por isso é que eu também acho que, sei lá, se calhar não é muito interessante discutir se estes livros são para crianças ou para adultos, não sei, tipo, podem ser para nós também, né? Não tem mal que assim seja. Eu não sei se alguém quer fazer mais algum comentário das pessoas que estão a acompanhar a sessão, ou se os nossos convidados ainda querem fazer mais algum comentário. Então, querem dizer qualquer coisa, tipo, para terminar, assim, a última ronda? Eu acho que só não tem nada a ver com conclusão, mas era por causa de uma pergunta que alguém estava a pôr no chat. Não era uma pergunta, era perguntar se poderíamos disponibilizar os livros. Uma lista, sim. Se calhar podemos depois mandar para vocês, para Tigres de Papel, e vocês no vosso... Podemos fazer isso, podemos colocar no nosso Facebook uma listinha com estas vossas sugestões, sim. Alguns não temos cá, mas alguns até podemos passar a ter, por causa disso, não é? É sempre bom conhecer, há tanta coisa agora. Ok, então, não sei, querem dizer mais alguma coisa em conclusão? Não? Eu não ia concluir, mas agora então lia uns certos de uma oficina que eu fiz com crianças a partir daquela ideia de que uma coisa é para qualquer coisa, e para pegar nas respostas, algumas escolhidas, um pouco mais ou menos ao calhos, mas não completamente. O corpo é para fazer movimentos. Um dedo do pé é para bater na esquina da mesa. A dor é para pensar porque é que fizemos essa ação estúpida e para o castigo. Uma jaula é para abrir. Um dia é para dormir e arrastar coisas e chatear o vizinho. Um espirro é para os outros dizerem santinho. Uma sobrancelha é para fazer uma onda na cara. Uma aranha é para fazer teias para escalarmos. As coisas são para tocar e mexer. Um humano é para viver. Pronto, isto são. E fico por aqui. É lindo. É uma maneira muito bonita de acabar. Maravilhoso. Obrigada, Miguel. Obrigada, Inês. E obrigada, Patrícia, e a todos os que estiveram aqui connosco. Foi muito interessante. E até à próxima, então. Até à próxima. Obrigada. Obrigada a todos. Beijinhos.